Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para tentar compartilhar com vocês o que foi a nossa semana no Vale do Silício, nossa imersão em inovação. E quando eu falo tentar, não é falta de esforço, é porque foi uma semana muito intensa. Foram 5 dias de 7 da manhã às 9 da noite, só fazendo isso, só visitando locais, conversando com gestores, conversando com líderes, entendendo como funcionava a cultura. Eu vou fazer um apanhado do que a gente viu. Acho que vale a pena só lembrar algumas coisas rápidas. Primeiro, o que é o Vale do Silício? Geograficamente falando mesmo, o Vale do Silício é uma região, ela engloba várias cidades perto de São Francisco, Redwood, Sunnyvale, Palo Alto, São José, várias cidades juntas, e que é um vale de verdade, né? Geograficamente você tem montes, montanhas ali perto. Então, você tem um processo de deslocamento de São Francisco para o vale, boa parte das empresas, das sedes estão no vale, não em São Francisco. Mas essa é a coisa menos que importa, mas era só para dar uma questão geográfica para todo mundo. Tem uma história bacana sobre o Vale, que na verdade a cultura empreendedora do Vale é super remota, as pessoas brincam dizendo que ela começa na Corrida do Ouro, né? Lá por volta de 1840, 1839, uma coisa assim, onde você tem as pessoas dispostas a tomar risco. Onde você tem um grupo de pessoas que vai para a costa oeste americana para, de uma certa forma, tentar o tudo ou nada, mais organizado, com muita gente, e aí parece que nasce uma cultura empreendedora. O Vale do Silício dá pulos de empreendedorismo e de investimento, que quando a gente tiver mais tempo a gente pode explicar um a um, mas o bacana é entender que se criou essa cultura por lá e que eles vivem essa cultura até hoje. Essa cultura, ela está muito associada a um modelo mental de pensar as coisas. E acho que esse modelo mental tem uma associação muito forte ao que a Carol Dweck chama de mindset de crescimento. Quer dizer, as pessoas acharem, terem certeza que elas são capazes de fazer mais, elas acharem que a habilidade, né, capacidade de execução é uma coisa que evolui, é uma coisa que você aprende. E nesse pacote eu acho que você tem a história do que o pessoal chama de errar rápido, que a gente prefere chamar de aprender rápido. Quer dizer, você ter capacidade de ter uma ideia, partir para a execução, e se ela não funcionou, você não se limita por esse processo. Você aprende com esse processo. Então, a ideia do modelo mental vinculado a o mindset de crescimento, acho que é forte no Vale o tempo todo, e a Carol Dweck é uma queridinha por lá, todo mundo usa os conceitos dela para tentar explicar por que o Vale do Silício é o Vale do Silício. O modelo mental é uma coisa, mas não dá para descartar que o Vale do Silício tem muito dinheiro. Não dá para descartar que a economia americana já tem algum tempo, mas ela tem posto muito dinheiro em inovação. Então, é dinheiro de risco, né, que eles chamam de alguma forma, venture capital. Então, o venture capital, o dinheiro disponível para você ter uma hipótese, imaginar que aquilo é possível e testar, está lá. Porque você sabe o nível de retorno. Então, quando você fala de dinheiro de risco, dinheiro de investimento, na verdade você está falando de dinheiro que vai dar retorno, numa proporção que talvez a gente não esteja acostumado. Uma das histórias que a gente ouviu por lá é que um venture capitalist, né, um investidor nessa área, ele tem a seguinte conta: se de 10 empresas que ele botar dinheiro, uma fizer 30 vezes mais o que vale, e de 10 a 30 vezes mais o que vale, e a segunda for de 30 a 100, todo o dinheiro que ele investiu está pago e está muito bem pago. Claro que numa janela longa, às vezes a gente fala isso, parece que é uma coisa de 1, 2 anos. Os investidores lá pensam em janelas de década, ok? Mas eles botam bastante dinheiro nas empresas, investem nas ideias, investem nas pessoas, investem na capacidade de execução dessas pessoas e esperam dar retorno. Então existe um fluxo de dinheiro muito grande na região, e isso também define um pouco o que é o Vale, sem sombra de dúvidas. A outra coisa é a ideia de ecossistema e acho que é uma ideia de adensamento que é muito importante. Então, você numa região geográfica relativamente pequena,
pequena, você tem muito empreendedor, você tem muita empresa de tecnologia, você tem faculdades importantíssimas como a de Stanford e de Berkeley, que geram uma inteligência, né, que é aproveitada o tempo todo por essas empresas. Você tem muita gente se encontrando e trocando ideia. Você tem investidores, você tem aceleradoras, você tem incubadoras, então você tem professores, você tem coaching, você tem mentoring, então você tem o ecossistema lá, além de estar bem conectado, ele é muito adensado. E essa é uma fórmula que está tentando ser repetida no resto do mundo. Então, adensamento parece ser uma questão chave para a região, mas eu acho que além do adensamento, a ideia do ecossistema. Quer dizer, onde estão as outras partes que compõem e podem ajudar a potencializar e acelerar os resultados. Então, acho que isso é bem importante ali na região. Acho que, fora isso, a gente viu algumas coisas muito importantes em algumas visitas. A gente fez visitas no Airbnb, a gente fez visitas em PayPal, a gente foi no LinkedIn, a gente foi na Amazon, a gente foi na Tesla, a gente foi em um monte de lugar muito legal. E foi em algumas empresas que a notícia delas ainda não chegaram no Brasil. A gente foi na Brex, a gente foi na Olive, a gente conversou com muita gente lá. De forma geral, em relação à gestão, tem uma coisa que a gente acha que é super importante compartilhar. O nível de autonomia que é dada para a equipe. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, não do que a gente lê, mas lá é muito real. Então, assim, a autonomia, essa história de você não microgerenciar, essa história de você contratar as pessoas pela capacidade que elas têm e deixá-las executarem. É claro que você tem um alinhamento estratégico, é claro que você tem um alinhamento cultural, né? Eles falam muito disso, assim, de cultural fit, de encaixe cultural. Mas a ideia de que as pessoas que foram contratadas, elas têm que ser capazes de executar. Porque senão não adianta. Então, o gestor lá, o líder lá, não é um cara de microgerenciamento. É um cara de liberar, quebrar e tirar obstáculos da frente da equipe que está a fim de executar. É um cara de dar suporte e dar mentoria, mas nada de microgerenciamento. Nada de ficar dizendo o tempo todo para as pessoas o que elas vão fazer, como elas vão fazer, quando elas vão fazer, com quem elas vão fazer. Então, remonta muito àquela ideia do Daniel Pink no Motivação 3.0, de que uma das grandes questões é a autonomia mesmo, para que a gente tenha resultados diferentes, uma equipe nova capaz de responder à diversidade de problemas novos e complexos que nos é apresentada. A gente viu muita autonomia em alguns exemplos até assustadores que a gente gosta de contar ao vivo, principalmente. Então, a história de autonomia é uma história muito forte mesmo, que eu acho bem bacana. E a outra é a vivência de propósito. A grande maioria das empresas, das organizações, tem verdadeiramente um propósito transformador massivo. Elas estão ali para mudar o mundo, elas estão dizendo que as coisas podem ser realmente bem melhores do que elas são, e elas estão dispostas a fazer isso. E a tecnologia, na nossa visão, a tecnologia ela é um potencializador disso tudo. Ela não é o definidor disso tudo. Isso que eu acho que é mais bacana. Acho que essa é a grande lição do Vale. A tecnologia potencializa a mente humana. A tecnologia potencializa a vontade de fazer, de ser, de crescer. Mas a tecnologia por si só ela não adianta de nada. Então, as execuções estão muito baseadas nas pessoas, se for uma startup, nos founders, se for uma empresa consolidada, na sua liderança. Essa é a grande questão. E aí as pessoas têm uma habilidade adicional de trabalhar com a tecnologia, de usar a tecnologia para esse fim, de crescimento e de expansão e de entrega de resultados. Mas ela não é o que define. O que define são as pessoas e a vontade delas fazer e executar. Acho que é isso, esse é um resumo bacaninha aí, menos de 10 minutos eu acho. Vem conhecer um pouco mais, vem conversar com a gente tem muita história e muita coisa para compartilhar. Até mais.